Uma alegria estar aqui com os irmãos, uma alegria ter a oportunidade de conhecer melhor a igreja onde meu amigo pastor Daniel está. E gostaria de começar agradecendo vocês, cada um de vocês, pelo carinho, pelo afeto demonstrado a mim, a minha esposa e aos meus filhos. Eu já tinha ouvido falar que Jacupiranga aqui é uma cidade muito quente, mas além do calor, também há esse amor que transborda, e realmente é um povo muito caloroso, e eu gostaria de agradecer vocês. Meus irmãos, me alegra muito também poder compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado no meu coração. Ontem nós vimos um pouco a respeito da história de Davi. Hoje de manhã a serva de Naamã, não sabemos o nome dela, mas vimos como a vida dela nos ensina. E agora à noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de um personagem bíblico que eu tenho um carinho muito grande, chamado Elias. Hoje nós vamos ver como podemos ver o sobrenatural de Deus através da história de Elias. E Elias, eu tenho um carinho grande e me afeiçoo por ele. Eu sinto como se ele fosse realmente um amigo querido. E acho que isso talvez por causa de tantas e tantas vezes que eu e os demais pastores da Lindóia já pregamos sobre Elias. A gente brinca que Elias é um membro honorário da Lindóia, né? Então a gente considera quase um membro da nossa igreja. Mas realmente a história dele é extraordinária e tem lições valiosas. Eu gostaria de ler um texto o qual fala sobre esse personagem bíblico tão importante, que está lá em Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, no qual diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, Elias, esse homem extraordinário, profeta de Deus, que vê o sobrenatural, era falho como eu e você, era um ser humano, mas ele vê o sobrenatural de Deus. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, o texto diz. Este homem viu isso acontecer, viu a sua oração ser cumprida, realizada, ouvida por Deus. O mesmo homem que nós sabemos depois ora a Deus e vê cair fogo do céu. O mesmo homem que depois vê o extraordinário e nem mesmo vê a morte, é levado por Deus. O texto bíblico diz que ele e Eliseu são separados por uma carruagem de fogo, e ele sobe aos céus em um redemoinho. Interessante, o texto não diz se ele subiu ou não na carruagem. Claro que nas ilustrações geralmente ele está ali na carruagem subindo ao céu, mas ele sobe aos céus e não vê a morte. Um homem que realmente conhece o poder sobrenatural do nosso Deus, mas não por causa de qualquer qualidade dele, mas qualidade do seu Deus, do meu Deus, do seu Deus também. Então hoje eu gostaria de perguntar para você: você, meu irmão, quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Você quer ver Deus realizar milagres na sua vida? Amém, meu irmão? Como nós podemos fazer isso? Como podemos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida? A história de Elias nos ensina. Por isso convido vocês agora a conhecerem uma partezinha dessa história, que está em 1 Reis, capítulo 17, e vamos ler os versos de 1 a 7. 1 Reis 17, de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão.
os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Eu não vou ler a continuação do texto, mas é uma história maravilhosa. Quando essa torrente seca, Deus direciona ele para uma viúva, a qual tinha muito pouco alimento, e Deus provê o alimento multiplicando. Seu azeite não acaba, sua comida não termina. Depois Elias ainda traz de volta à vida o filho da viúva. Elias era alguém que realmente vivia o sobrenatural. Era alguém que era sustentado por Deus de maneira extraordinária. Mas por que Elias via o sobrenatural de Deus? Por quê? Em primeiro lugar, Elias via o sobrenatural de Deus porque ele tinha intimidade com Deus. E me preocupa que muitas pessoas não têm buscado ter intimidade com Deus. O texto é muito claro. Diz o texto de 1 Reis 17, verso 1: Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Meus irmãos, para alguém declarar isso, precisa ter intimidade com Deus. Precisa ter. Não é qualquer um, não. Ele era um homem que realmente tinha proximidade com o Senhor. Era alguém que conhecia a Deus e que Deus o conhecia. Deus te conhece, meu irmão. Deus conversa contigo. Você tem essa intimidade? Nós precisamos ter. Deus precisa ser o mais próximo de nós. Lá em casa, a minha esposa percebeu isso um dia. Numa noite, eu e ela, nós deitamos e antes de dormir, decidimos assistir um seriado, The Chosen. Quem aqui já assistiu The Chosen? Levanta a mão. Muito bom, né, pastor Daniel? Muito bom. Seriado de Jesus Cristo, onde é representado Jesus e os discípulos. E eu comecei a assistir junto com ela. E ela, não sei se é o caso dos demais aqui, mas ela sempre dorme logo no início de qualquer filme, qualquer série. Ela dormiu. Quando ela acordou e olhou para mim, eu estava assistindo o seriado, eu estava debulhado em lágrimas. E ela olhou para mim e ficou extremamente braba. Por quê? Tem um detalhe, gente. É muito difícil de eu chorar. Então, no meu casamento, ela chorou, eu não chorei. Mas a Ju é o tipo de pessoa que olha assim: você não vai chorar, não? Eu lembro do casamento, ela falava: você não vai chorar? Como é que você não vai chorar? Nasceu os nossos filhos e eu também não chorei. E agora ela dormindo acorda e eu assistindo um seriado debulhado em lágrimas. Braba, ela falou: não chorou no casamento? Não chorou no nascimento das filhas? Agora vendo um seriado, está chorando. Eu olhei para ela e falei: amor, é Jesus. É Jesus. Não tem o que eu possa fazer. Ela sabe, a minha intimidade com Jesus ultrapassa qualquer possibilidade. Eu amo ela profundamente, eu amo meus filhos, daria minha vida por eles, mas o meu amor por Jesus e meu relacionamento com Ele supera tudo. E eu sei que é o mesmo com ela. Eu sei que ela me entende, porque não há nada mais valioso que a intimidade com Deus. E meus irmãos, só tendo intimidade com Deus nós vamos ver o sobrenatural. Sabe por quê? Porque é essa intimidade que gera autoridade. Elias tem autoridade para falar: olha só, segundo a minha palavra. Interessante que a história continua. No final, já em 2 Reis, o rei manda soldados para prenderem Elias. E Elias diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50 homens. Isso acontece 3 vezes. Os soldados vão prender Elias, Elias manda fogo do céu. Vem outros soldados, Elias manda de novo. Quando vem o terceiro grupo, o capitão já: calma Elias, não nos mate. Porque sabia que aquele era um homem de Deus. Sabia que aquele era um homem com intimidade com Deus. E aqui eu lembro do que eu aprendi do pastor Lauro Mandira. Ontem, como foi bom rever o meu amigo pastor Lauro. É alguém que eu sempre convido para estar em sala de aula. E ele sabe, quando ele vai, eu quero ouvir a experiência daquele homem.
e ouvi principalmente algo que muitas vezes não é falado nos seminários teológicos, sobre batalha espiritual. E pastor Lauro sempre me ensinou e ensinou aos alunos: na batalha espiritual tem uma coisa que é o principal: intimidade com Deus. Eu lembro que ele conta a história, não sei se provavelmente já contou para vocês, né, que ele passou lá na África do Sul, na qual foi chamado porque uma irmã da igreja estava possessa, e ele falou para os diáconos: vão aí orando, que eu já vou. Quando chegou, não tinha ninguém dentro da casa da mulher, e ele perguntou: o que aconteceu, gente? Pastor, os diáconos foram entrando um por um, e conforme entravam, o demônio falava o pecado deles e eles saíam. Homens que estavam ali dentro da igreja, servindo o Senhor, mas não tinham o principal: intimidade com Deus. Meus irmãos, é isso que faz a diferença, é isso que gera autoridade espiritual, é isso que nos faz realmente ver o sobrenatural. Eu estar aqui pregando, claro, envolveu um preparo, envolveu um estudo para eu fazer essa pregação, mas a diferença não está nisso. Eu me coloco sempre de joelhos e peço a Deus a misericórdia, porque o mais importante não é o estudo que eu passo, mas é o que vai para além, é o ser usado por Deus. Isso envolve o quê? Essa intimidade. Meus irmãos, precisamos de intimidade com Deus para termos autoridade espiritual, mas precisamos também saber que intimidade exige humildade. Ninguém tem intimidade com Deus se chegar altivo perante Ele. Elias, um homem temente, um homem que conhecia a Deus, quando vai orar para a chuva voltar, olha o que diz o texto, 1 Reis 18, 42 e 43, ele vai e encurvado para a terra, mete o rosto entre os joelhos e ora. E aí vai, ora, e pergunta para o seu moço, seu ajudante, né? E aí, está vendo alguma coisa? Nada. Volta a orar. Está vendo alguma coisa? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias era alguém que via o sobrenatural, e isso não impedia ele de se humilhar perante Deus. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas dizendo que têm intimidade com Deus, mas não se humilham diante dele. Pouco tempo atrás eu soube da oração de alguém, um homem famoso no meio cristão brasileiro, que disse assim: quando eu oro, eu exijo os meus direitos. Meus irmãos, quando eu oro, eu clamo a Deus por misericórdia. A última coisa que eu vou pedir é os meus direitos, porque o meu direito é o fogo eterno, mas a graça e misericórdia de Deus me permitem não somente ser salvo, mas ver o poder dele na minha vida. Isso não é um direito, isso é um presente da misericórdia do nosso Senhor. Por isso precisamos ter humildade, precisamos passar essa humildade adiante. Lá em casa, vendo os meus filhos, eu e a minha esposa percebemos que algo que precisávamos passar e não estávamos passando é humildade diante de Deus. Estávamos percebendo que a oração, muitas vezes, que a gente passava para os nossos filhos, era uma oração de repetição. E começamos a colocar um costume de nos colocarmos de joelhos para orarmos à noite com eles. E não fazer aquela oração vapt-vupt, né? Aquela oração só para dormir, mas uma oração realmente pedindo a graça de Deus. E como foi bonito ver os nossos filhos de joelho, muitas vezes indo e se ajoelhando antes de eu me ajoelhar, entendendo que é um momento especial, entendendo que perante Deus nós precisamos nos curvar. Mas além da autoridade e além da humildade, a intimidade com Deus, ela nos permite conhecer e reconhecer a Ele. Vocês devem conhecer a história de Elias, que vai e Deus avisa que vai aparecer a ele, e o texto diz que o Senhor apareceria. Eis que passava o Senhor, veio um grande e forte vento, os montes despedaçava as penhas, porém o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Fogo, e o Senhor não estava no fogo. E por fim, vento suave e tranquilo, e ali o Senhor está.
Elias sabia reconhecer Deus, sabia que não é porque algo é estrondoso que necessariamente Deus está naquilo. Da mesma forma, nós precisamos saber e reconhecer Deus na nossa vida. Nem tudo aquilo que parece bom para nós é necessariamente vindo da parte de Deus. Precisamos ter essa intimidade com Ele para reconhecê-lo. E eu lembro que no meu chamado, eu tive uma experiência com meu Senhor. Lembro que quando Deus queria me chamar ao ministério, Ele me deu um sonho. Nesse sonho, eu lembro que eu via ao longe um redemoinho, como esse da imagem. Um redemoinho vindo. E eu vendo aquilo pensei, vou me esconder. Mas aquele redemoinho puxava tudo ao seu redor. E me puxou também. E quando eu fui puxado, me encontrei no meio daquele redemoinho. E ali havia plena paz. E eu senti a presença de Deus que dizia: o cristianismo é para ser vivido. Quando eu acordei, eu entendi que Deus estava me falando, que eu estava vivendo o cristianismo da boca para fora. Mas se eu vivesse aquilo que realmente Deus queria para mim, eu sentiria a sua presença. Meus irmãos, ali eu aprendi que o mais especial, que o verdadeiro sobrenatural de Deus é a presença dEle. Em meio à tempestade, reconhecermos Ele na paz que excede todo entendimento. E essa paz tem me acompanhado no meu ministério, essa paz tem me acompanhado na minha vida e tem me ajudado a enfrentar as batalhas. Mas Elias, além de ter intimidade com Deus, Elias também viu o sobrenatural, porque ele dependia de Deus. Olha só o texto que nós lemos: retira-te daqui, disse o Senhor, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Primeiro iFood da história, aqui marcado, né? Olha só, com o horário ali, não atrasava ainda, né? A entrega, os corvos vinham na hora certa. Deus sustentando esse homem. Pense que extraordinário. Esse homem viu o sustento de Deus e aprendeu a depender do Senhor. Sua dependência o ensinou a confiar em Deus, porque houveram outros momentos de batalha na vida de Elias, e ele entendeu que aquilo que Deus oferece é o suficiente. Interessante que quando Elias, depois de vencer os profetas de Baal, vai para o deserto e clama pela morte, vem o anjo do Senhor e lhe oferece alimento. E Elias come, volta a dormir. O anjo vem novamente, oferece alimento, e ele come, e diz o texto, que com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Elias sabia que o alimento necessário para aquilo que Deus tinha para ele, Deus daria. Interessante que na minha vida eu também tenho aprendido a confiar. Tenho aprendido a olhar para Deus e, conforme Ele aponta a direção, confiar que Ele vai me sustentar. E na nossa história, um momento muito marcante foi quando a Ju me falou que estava grávida. Não sei como foi o caso do pastor Daniel, mas no nosso caso, né, eu e minha esposa, nós somos muito sinceros e honestos um com o outro. E a minha esposa veio para mim e falou assim: Vili, amor, se eu chegasse para ti agora e falasse que estou grávida, o que você faria? E eu, homem naturalmente burro, né? Eu não processei a ideia que ela poderia estar grávida, tá? Eu pensei, bom, o que eu faria? E eu realmente fui na ideia. Eu falei, olha, se acontecesse, eu acho que eu ia ficar desesperado, ia ficar sem dormir. Lá na igreja eu sou tempo parcial, ia procurar um emprego. Não sei, mas seria bem complicado, né? Por quê? Porque eu estou grávida. Meu Deus, meus irmãos, sabe o que eu fiz? Exatamente o que eu falei, horas. Eu sou sincero com ela. Fiquei desesperado, fiquei sem dormir aquela noite e comecei a procurar emprego. Sou tempo parcial na minha igreja, pensei, puxa, preciso de um trabalho, como é que eu vou ter filho? Preciso de um trabalho, preciso de um carro. E falei, Deus,
do jeito que está, eu não consigo. Meus irmãos, foi incrível o que Deus fez na nossa vida. Benjamin nasceu final de março de 2018. Interessante que ele nasceu, na semana anterior a ele nascer, eu tirei carteira de motorista, eu não tinha carteira. Na semana seguinte que ele nasceu, eu consegui um emprego, e 2 semanas depois que ele nasceu, nós conseguimos o nosso carro. Tudo na tampa, como se diz. Mas foi a provisão de Deus. Olha, está escondido lá atrás do... Não reparem. Ó. Provisão de Deus para sustentar a mim e minha família e essas crianças. Porque Deus já conhecia, Deus já tinha um plano. E foi incrível ver esse cuidado. Mas eu lembro que no processo não foi fácil. Meus irmãos, quando o Benjamin estava para nascer, eu lembro que um amigo me chamou para pregar num retiro da igreja dele. E aí nesse retiro ele falou assim para mim: Vili, eu estou indo embora para outro país. E deixa eu só ajudar minha esposa, que senão... Pronto. Eu estou indo embora e eu estou deixando meu trabalho bom, um bom salário, no colégio, um colégio referência lá em Curitiba, e eu estou indicando o seu nome. Mas já está tudo alinhado, viu? Vai lá, você vai conversar com o diretor, mas fique em paz. E eu falei: obrigado, Senhor, consegui. Fui lá no colégio, conheci o diretor, conversamos um tempão. O diretor olhou para mim e falou: cara, eu não posso assim dizer, ó, pronto, está contratado, porque tem questões burocráticas, mas assim, ó, já aguarde amanhã a minha ligação. Estou aguardando até hoje. Não me ligou. Mandei mensagem no Face: ei, tudo bem? Nada. Porque o outro foi contratado. E eu lembro que eu fiquei tão triste, falei: Deus, mas por quê? Lembro que até tinha uma adolescente da nossa igreja, que ela estudava naquele colégio, e ela soube que eu tinha ido lá para fazer entrevista, falou: nossa, você vai me dar aula? Eu falei: não. Achei que sim, mas não. E eu fiquei tão triste, e Deus abriu as portas da FAUAPA, e ali eu entendi que Deus tinha um plano para a minha vida. Eu poderia achar que o melhor era aquele colégio, mas Deus tinha uma outra direção. E hoje, pela graça de Deus, estou lá na FAUAPA. E entendo que é lá onde Deus quer que eu esteja. Porque na minha vida não basta eu correr atrás de um emprego para ter o dinheiro. Na minha vida eu preciso enxergar que tudo não é eu que vou atrás, mas é Deus que me dirige os passos. E Deus abriu as portas naquilo que Ele queria, e eu tenho aprendido a depender dEle. Mas é interessante que a dependência de Elias abençoa outros. Ele vai até a viúva de Sarepta, e para Deus sustentá-lo, Deus sustenta ela também. É uma dependência que abençoa, que vai para além de si mesmo. E eu tenho aprendido que na minha vida eu devo ser da mesma forma. Aprendi isso com minha tia Alice e meu tio Valdite. Meus tios que moravam numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e que sempre me ensinaram isso. Nunca tiveram em excesso, mas nunca tiveram falta, porque sempre confiaram em Deus. E eu lembro que eu ia, quando eu era adolescente, todas as férias para lá. E, gente, adolescente come, é ou não é? Come. Meu Deus. E eu comia, igual um gafanhoto devorador. E eu lembro que um dia eu estava na casa deles, e eu falei: tio, puxa, venho todas as férias aqui, vocês nunca me pediram nada, sempre me receberam tão bem, né? Puxa, tio, vocês não precisam que eu ajude também? E aí eles falaram: não, aquilo que Deus nos dá é para abençoar. Eu lembro que eles tinham um salmo na parede da cozinha, né? Não me des nem mais nem menos, mas à medida qual estou acostumado. E eles
sempre tiveram esse preceito. Meu tio Valdite está com o Senhor. Felizmente na pandemia foi levado pelo Covid, mas deixou essa lição. E o ensino que ele me passou, eu tenho buscado passar adiante. Eu tenho entendido que tudo aquilo que eu tenho não é meu, mas é para a honra e glória do meu Deus, para abençoar a outros. A dependência de Elias ensinou a confiar, abençoou outros, mas a dependência dele também o levou para além do que ele imaginava. Meus irmãos, eu tenho plena certeza que se você disser assim, olha, vou deixar Deus de lado, vou aqui racionalmente guardar meu dinheiro, guardar minhas economias e fazer o meu império. Eu tenho certeza que você tem condições de fazer isso, muitos já fizeram. Mas apesar de você poder ter muito dinheiro e muitas coisas boas, você não vai experimentar o mais precioso da vida, que é estar junto com Deus e desfrutar dos planos dele. Elias experimentou isso. Elias viu muito mais do que ele imaginava. Meus irmãos, Elias, e até foi comentado isso na EBD hoje pela manhã, EBD dos homens, Moisés e Elias viram a Cristo. Você consegue imaginar isso? Elias, que em determinado momento de sua vida, deitado no chão, olhou para Deus e disse: Deus, não aguento mais, me leva. Esse Elias não sabia que o plano de Deus é que ele nunca morreria e seria um dos privilegiados a ver o Cristo transfigurado no monte. Elias viu a glória de Cristo de camarote, porque confiou no seu Deus. Da mesma forma, meus irmãos, quando eu aceitei o chamado de Deus para ser pastor, eu não imaginava que eu teria o que eu tenho hoje. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu me entreguei a Ele e eu pensava que eu nunca teria uma família. Pelos problemas da minha família, pelas dificuldades da minha vida, pelos meus problemas emocionais, eu achei que eu nunca teria. Mas Deus me surpreendeu, me deu muito mais do que eu imaginava. Deus tem planos para a sua vida. Talvez não do que você imagina, talvez nem no que você queira, mas naquilo que Ele quer. E a vontade de Deus, a palavra de Deus diz, é boa, perfeita e agradável. Se você quer ver o sobrenatural de Deus, porém, além de intimidade e dependência de Deus, você precisa dar um passo a mais e fazer como Elias, ousando viver a sua fé. Elias era um homem extraordinário. E texto bíblico que nós lemos diz: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Era um homem que obedecia a Deus. E ele marcava posição. Vivia sua fé marcando posição, ao ponto do rei Acabe, o rei, chegar para ele e falar: ah, Elias, és tu o perturbador de Israel? E Elias, na lata, responder: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai. Já pensou isso, meus irmãos? A ousadia desse homem, marcando posição firme naquilo que ele acreditava, segundo a sua fé. Por isso Elias tem o nome que tem. Biblicamente, todos os personagens têm um nome com significado. Elias significa Iá é Deus, né? Ou meu Deus é Yahvé, o Senhor é Deus, porque ele traz a mensagem que Baal não é Deus, mas o Senhor é o verdadeiro Deus. E essa mensagem ele carregava no seu nome, e essa mensagem ele vivia. Meus irmãos, nós precisamos viver a nossa fé. Se você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida, se disponha a viver a sua fé. A fé do cristão não é algo para guardar no bolso. A fé do cristão é para nós vivermos onde estivermos, para a honra e glória do nosso Deus. Por isso, gostaria de compartilhar uma experiência. Como eu falei pela manhã, fiz o curso de História em Universidade Federal. Não sei se alguém já passou por essa experiência, mas lá no Rio Grande do Sul, onde eu comecei, nós éramos 40 alunos, e dos 40, 4 eram cristãos.
2 batistas, eu e mais uma menina, e 2 católicos. E eu lembro que eu aprendi a não olhar as diferenças, mas as semelhanças. E um dos católicos, o Wilson, foi um grande amigo e companheiro nessa trajetória. E eu lembro que lá foi muito difícil, por sermos poucos cristãos. Mas quando eu fui para a Universidade Federal do Paraná, não conhecendo ninguém, eu pensei, talvez eu nem encontre alguém cristão aqui no meio. E eu lembro que eu mudei, quando eu me mudei para Curitiba, eu me transferi da Federal do Rio Grande do Sul para o Paraná. E aí acontece aquilo que acontece nas transferências, a gente fica desperiodizado. Eu tinha aula com todo mundo, com várias turmas diferentes. E eu pensei, puxa, talvez nem vale a pena eu correr atrás de amigo, né? Cada um eu vou ver uma vez só aqui, né? Mas Deus falou, não, busque amizades. E eu lembro que a primeira amizade que eu fiz foi com um rapaz. Comecei a conversar com ele, me aproximei, ficamos amigos, e um dia ele falou assim, Vili, o que você vai fazer de TCC, de trabalho de conclusão de curso? Falei, cara, ainda não sei, mas algo em história antiga, e você? Ele falou, eu vou fazer sobre a história dos batistas. Cara, pensa numa alegria, né? Eu olhei, cara, não acredito. Você também é batista? Ele olhou para mim e disse, não. Eu era batista. Falei, como assim eu era batista, né? Falou, eu era batista. Tá vendo aquele rapaz? Aquele lá era da Assembleia, aquela menina era adventista, aquele lá era católico, aquele outro era quadrangular. Mas, cara, não dá para ser cristão aqui no meio universitário, ainda mais num curso de história. Não dá certo. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, eu já faço história há 2 anos, mas eu também faço seminário teológico, porque eu vou ser pastor. E eu nunca vou deixar a minha fé. Você pode achar que não dá certo, mas sim, se você entender a vontade de Deus para a sua vida, você pode caminhar com Cristo onde você estiver. Eu comecei a conversar com ele, e sempre que eu podia, eu ia embora da aula, junto com ele caminhava. Eu ia numa direção, ele ia na outra, então eu decidia ir junto com ele para aproveitar o maior tempo possível. Levava ele até onde ele pegava o ônibus e depois voltava todo o caminho para ir para Famapá. Isso, no primeiro ano, teve como resultado que no final do ano ele veio para mim, me deu um abraço e falou assim, Vili, ore por mim porque ano que vem eu vou voltar para a igreja. Meus irmãos, para a glória de Deus, ele voltou. Final do segundo ano ele veio e falou, Vili, ora por mim que eu preciso estar firme no Senhor. E para a glória de Deus, ele ficou firme. No terceiro e último ano que nós tivemos juntos, ele veio, me deu um abraço e falou, Vili, ore por mim, porque ano que vem eu vou para o seminário e eu vou ser pastor. Esse meu amigo não somente fez seminário, mas teve aula comigo no seminário. Esse meu amigo, eu pude participar da banca de TCC dele. E esse privilégio eu tive, porque eu marquei posição para a honra e glória de Deus. Deus quer usar você onde você estiver. Se coloque nas mãos dEle, confie nele, dependa dEle, pois Deus vai te usar se você ousar viver a sua fé. Elias vivia tanto a sua fé, meus irmãos, que quando Jesus Cristo veio ao mundo, quem que muitos diziam que ele parecia? Elias. Quem o povo diz que eu sou? Pergunta o Senhor. Elias, tal profeta. Gente, eu fico pensando, Elias, quando ouviu eles falarem isso, penso, meu Deus do céu, os caras estão malucos. É o contrário. Não sou eu o padrão, mas é Ele o padrão, Ele é o modelo, Jesus Cristo. Mas eles não sabiam, a referência máxima que eles tinham era Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Moisés, o grande legislador, mas Cristo, o maior de todos, estava ali. E eu fico pensando, Elias foi alguém que marcou tanto posição, que pôde ter o privilégio de ser comparado a Jesus Cristo. Você já foi visto como Jesus?
Meu irmão, na nossa vida a gente não vive esse mundo para tornar o nosso nome famoso. Nós estamos nesse mundo para que o nome de Cristo seja glorificado. Amém? E é isso que nós precisamos fazer. Eu lembro que lá no seminário, quando eu entrei, o Dani estava saindo, né? Foi meu veterano. Mas quando eu estava para sair, entraram outros. E um desses outros foi morar lá. Não foi nem onde a gente morou, foi quando a gente já tinha se mudado. Foi morar lá. E aí foi recebido, mas não se sentiu acolhido. Mas eu lembro que eu comecei a investir na vida dele e falar que ele era muito bem-vindo naquele lugar. Comecei a mostrar amor. E eu lembro que todos os dias, apesar de eu não trabalhar, enquanto eu fiz seminário, tive o privilégio de poder me dedicar aos estudos. Eu levantava todos os dias, 6 horas, ia até a cozinha e fazia meu café. E lá onde a gente morava, o chão era de madeira. Então, às 6 da manhã eu levantava, ia caminhando, e a madeira ia fazendo barulho, né? E despertava, acordava esse outro seminarista. Um dia, ele abriu a porta, e eu estava indo, ele falou: Vili, posso falar contigo? Aí eu fiquei pensando, o que será que aconteceu? Falei, pode. Ele falou, cara, todos os dias eu ouço teus passinhos aqui, ó, Falei, puxa, me perdoe, cara, vou tentar ser mais cuidadoso. Ele falou, não é isso. Cara, todos os dias é uma dificuldade para eu levantar e eu tenho que trabalhar. Mas todos os dias você me acorda. E, cara, você nem trabalhar não trabalha, você acorda porque você decide acordar para estudar, para se dedicar. E, puxa, eu vim aqui e você me acolheu também. E ele falou assim, Vili, queria te falar uma coisa. Você é a pessoa que eu conheço que mais parece Jesus Cristo. Ele falou assim, às vezes eu fico imaginando como será que Cristo é. E a melhor imagem que eu já vi até agora é você. Gente, esse é o maior elogio que eu já recebi na vida. E uma pressão que eu senti nos meus ombros com toda certeza. Mas que alegria foi, anos depois, ver esse amigo querido no ministério, pastoreando. E eu tive a oportunidade de ir na igreja dele e ver o trabalho que ele tem feito e saber que de alguma forma eu posso ter feito a diferença, tendo mostrado Cristo na vida dele. Nós precisamos viver a nossa fé. Pastor, mas está muito difícil. Minha vida está complicada, estou sofrendo muito. Eu entendo, e Elias também entende. O texto bíblico nos mostra a continuação da história. Elias vence os profetas de Baal naquela briga profética. Mas ele vai ao deserto, diz o texto de 1 Reis 19. E lá, senta-se embaixo de um zimbro. E o texto bíblico diz, e pediu para si a morte. Essas palavras do texto bíblico, eu e meu colega, pastor Renato, escolhemos para dar título ao nosso livro. Pediu para si a morte, personagens bíblicos que quase desistiram. Esse livro eu escrevi porque Deus me levou a escrever. E até eu fico lembrando de como foi, porque Deus me incomodou para que eu escrevesse sobre a prevenção ao suicídio. E eu disse, Deus, eu não vou fazer isso. Mexer num tema tão delicado, eu não sou a pessoa mais habilitada, não sou a pessoa mais preparada. E Deus diz, mas é você que eu estou falando. E eu tenho estudado esse tema da prevenção ao suicídio e eu vejo que a Bíblia tem muito a nos ensinar. Porque a Bíblia não fala a história de homens e mulheres perfeitos, não conta a história de pessoas onde tudo deu certo, mas conta a história de pessoas que sim sofreram, mas que Deus olhou, amparou e cuidou. Deus está conosco, meus irmãos. Não estou dizendo que você vai deixar de sofrer, mas eu estou dizendo que em meio ao sofrimento, Deus estará com você. Nesse livro eu abordo homens e mulheres que têm lições valiosas para nós. E eu fico pensando na minha própria vida. Talvez Deus tenha pedido para eu escrever, justamente porque eu tenho uma história de dor e sofrimento.
Quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu entreguei porque eu não desejava mais viver. E houveram momentos ao longo da minha trajetória que eu sim desejei a morte. Mas, meus irmãos, o mais importante não é nunca ter desânimo, mas é nós enfrentarmos o desânimo de mãos dadas com o nosso Senhor. É nós apresentarmos a nossa dor a Ele, o nosso Deus, que nos acolhe e que nos ama. A história de Elias, na mente dele, havia acabado naquele momento. Para ele, ali já estava bom, mas Deus tinha planos extraordinários, olhando para o futuro desse homem. Da mesma forma, na minha vida, em determinado momento, eu olhei para a minha vida e disse: Deus, até aqui já está bom, já chega. Mas Deus sabia tudo aquilo que Ele tinha para mim e que eu não imaginava. Deus tem muito para você, mas se coloque nas mãos dEle. Elias vivia marcando posição, enfrentando o desânimo, mas o extraordinário na vida dele é que ele deixou um exemplo. Quando ele pede a morte, Deus o conduz, ele dá uma mensagem, e uma das ordens de Deus é: vá, encontre Eliseu e chame-o para ser o seu sucessor. E Eliseu é o sucessor de Elias. Mas é muito bonita a história, porque Elias caminha com Eliseu ao seu lado, e Eliseu aprende com Elias a se relacionar com Deus. Elias, por exemplo, bate com o manto na água, e a água de um rio se divide, e os dois atravessam. Mas quando Elias sobe aos céus, ele havia avisado que Eliseu receberia o seu espírito se pegasse o quê? Se ele visse, ele ia subir. E assim ele viu. E ele pegou o manto de Elias. Ele viu e recebeu aquilo. Esse manto, não quero espiritualizar um manto, mas foi um símbolo, né? Ele viu o poder de Deus. E viu com o manto descendo que agora era a sua vez. Eliseu volta pelo caminho e encontra o mesmo rio. O que ele faz? Toca as águas com o manto, e o texto bíblico diz: onde está o Senhor, Deus de Elias? Fico pensando, Eliseu conheceu a Deus como o Deus de Elias. Meus irmãos, talvez o seu vizinho conheça a Deus como seu Deus. Talvez os meus vizinhos de condomínio conheçam Deus como o Deus do Vilibaldo. Os vizinhos do pastor Daniel como o Deus do pastor Daniel. Há uma responsabilidade, porque nós levamos o nome de Deus adiante. Eu lembro quando Deus me chamou ao ministério pastoral, eu ainda estava no colégio. E eu falei: Deus, ok, então quando eu terminar o colégio, vou me dedicar ao ministério. Deus diz: não estou te chamando lá na frente, estou te chamando agora. Já onde você está, você precisa atuar. E eu lembro que eu cheguei no colégio e Deus me fez reparar num colega que sentava bem no canto da sala. Um colega autista que sentava lá porque não se relacionava com ninguém. E Deus disse assim: está vendo aquele rapaz? É ele que eu quero que você conheça melhor. Eu falei: Deus, eu não tenho condições, né? Rapaz tem muita dificuldade, eu não sei como lidar, não sei o que fazer. Mas Deus me deu essa missão. E eu lembro que aquele rapaz se tornou meu melhor amigo. E ele, que não acreditava em Deus, um dia chegou para mim e falou assim: Vili, posso te pedir um favor? Eu falei: pode. A minha psicóloga quer conhecer você. Porque há muito tempo ela tem falado que eu preciso de alguma amizade e eu não tinha nenhum amigo. E você é meu primeiro amigo. Você poderia ir na minha psicóloga? Eu falei: posso. Fui com ele, conheci a psicóloga dele, que agradeceu e falou: puxa,
muito obrigado por se dispor a ser amigo dele. Eu falei, não, ele é o meu amigo, meu melhor amigo. E aquele rapaz, não crendo em Deus, depois chegou para mim e disse, Vili, você sabe que eu não creio em Deus? Você sabe que eu sou ateu? Para mim Deus não faz sentido. Mas quando eu olho a sua amizade, seu amor por mim, eu não consigo entender. E eu fico pensando se o seu Deus não existe. Para aquele rapaz, era o Deus do Vilibaldo que estava falando ao coração dele. Infelizmente, nossos caminhos se separaram. Mas eu sei que a semente foi plantada no coração dele. Eu sei que ele pôde ver o meu Deus de alguma forma em mim, apesar dos meus defeitos. Meus irmãos, Elias mostrou Deus a muitos, mesmo tendo seus defeitos, mesmo sendo pecador. Por isso não importa a sua condição, não importa as suas dificuldades, Deus pode te usar para que outros conheçam o seu Deus e assim sejam salvos. Muitos podem conhecer o Deus do Vilibaldo, Deus do Ivênio, Deus do pastor Daniel. Muitos podem conhecer o nosso Deus através de nós, se nós nos colocarmos nas mãos dele. Por isso, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu gostaria de concluir. Elias não foi um homem perfeito. Elias foi um homem com os seus defeitos, com as suas fragilidades. Um homem que no meio do caminho quis desistir, mas que aprendeu a confiar em Deus, apesar do seu sofrimento e apesar das circunstâncias. Eu não sei, meus irmãos, pelo que vocês têm passado. Eu não sei que caminho você está hoje, mas eu sei que o meu Deus, se for o seu Deus, pode te sustentar e pode te dar graça. O nosso Deus pode sim todas as coisas.